tema da mensagem dessa manhã é crendo no inacreditável. Você pode declarar isso com autoridade? Diga, eu vou crer no inacreditável. Agora fala para quem está do seu lado, fala, irmão, tem jeito até para você. Pastor, isso é inacreditável, mas é assim que Deus faz. Alguns estão lembrando da sogra. Oi, querido. Alguns lembrando do cunhado. Sim, irmão, tem jeito até para o seu cunhado. Tem jeito para ele também. Tem jeito para o meu patrão? Tem. E para o meu funcionário? Tem também. O tema da mensagem de hoje é crendo no inacreditável. Porque a fé é isso, irmão. A fé, basicamente, estruturalmente, é ver o invisível, crer no impossível e acreditar no inacreditável. Então eu preciso ter essa dinâmica se eu quiser viver milagres. Pastor, eu só consigo crer quando eu vejo. Então você não está crendo, você só está vendo. A palavra de Deus diz, eu não lembro se é no livro de Romanos, mas diz que a esperança que se vê não é esperança. Esperança é uma firme expectativa em relação a algo que ainda não está tocável, palpável, mas você crê que está a caminho. Eu lembro que eu preguei alguns meses atrás, a mensagem era tempos gloriosos estão a caminho. Os tempos eram gloriosos naquela época? Não, mas a gente já cria que eles estavam a caminho. E eles chegaram. A gente começou a chamar o nosso culto de domingo de Special Sunday. O que ele tinha de especial em relação ao culto anterior? Mais expectativa do que na semana anterior. E vai chegar um tempo que a gente vai ter que chamar de Super Special Sunday. E daqui a pouco, Mega Super Special Double, duplo twist capado Sunday. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa quando comecei a caminhar com Deus. Eu preciso aumentar a minha expectativa à medida que eu caminho com Ele. No início a gente crê que Deus pode curar uma dor de cabeça. Daqui a algum tempo a gente está vendo Deus remover tumores. Daqui a algum tempo a gente está vendo Deus fazer o impossível se tornar habitual. Irmão, eu vou liberando algumas chaves e eu quero que você pegue aquilo que faz sentido para a tua jornada hoje. Você está comigo? Amém? Pega isso, irmão. O sobrenatural para o povo de Deus deve ser o novo natural. O sobrenatural é uma nova dinâmica que só está disponível para quem nasceu de novo. Existe um encontro entre Jesus e Nicodemos, que Nicodemos vai fazer algumas perguntas para Jesus, e basicamente o que ele quer entender é como eu posso ter acesso ao reino de Deus, como eu posso enxergar o reino de Deus. E Jesus libera uma chave, ele diz, olha, se você não nascer de novo, é impossível você enxergar. Se você não nascer de novo, logo em seguida Jesus diz, é impossível você acessar. O que Jesus está dizendo, irmão, é o que o reino de Deus, você só tem acesso quando tem uma nova natureza. Então, não dá para um homem natural discernir coisas que são espirituais. Não dá para o homem natural viver coisas que são sobrenaturais. Mas a mesma dinâmica, ela é verdadeira do oposto. Não dá para um homem sobrenatural viver só coisas naturais. Se o nosso último milagre tem 2 anos, a gente precisa parar e reavaliar o que está faltando na nossa jornada de fé. Porque milagre não é um presente de Deus pontualmente. Milagre é o caráter de Deus. Irmão, pega isso. Olha para mim. Milagre é quem Ele é, não é só o que Ele faz. Amor é quem Ele é, não é só o que Ele tem. Então tem coisas que a gente está achando que Deus faz de vez em quando na verdade Deus está dizendo para a gente que isso é quem Ele é. Você pode acessar sempre que precisa. Irmão, a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Então como que eu posso tratar algo que não é como se já fossem? Parando de me mover pelo natural. Olha para mim, irmão, eu sei que talvez para alguns de nós o que eu vou compartilhar sobre fé pode parecer que a gente já sabe, mas tem um coach que é muito relevante no Brasil e vai estar com a gente aqui dia 28 de julho, Paulo Vieira. Alguém já ouviu falar do Paulo Vieira? Vai estar aqui no dia 28 de julho, ele e a Camila, no primeiro encontro de empresários da Lagoinha, Miami. E ele fala algo que eu acho interessante. Ele fala, a maior parte dos ensinamentos que eu passo, tem gente que fala assim, não, isso eu já sei. Aí ele responde, não sabe, se você soubesse, você estava fazendo. Você tem que cuidar da sua vida. Não, isso eu sei, Paulo. Não sabe. Se você soubesse, você estava fazendo. Então olha para mim, irmão. Esse é o desafio da gente pregar 3 vezes por semana. E a nossa expectativa é sempre ouvir coisas novas. Mas a grande verdade é que não faz sentido a gente querer se mover para o novo se a gente ainda não está vivendo o que Deus já falou até aqui. Você está comigo? Amém.
Então a base fundamental da igreja é se mover por fé. Se nós não estamos nos movendo por fé, não dá para querer ir para o próximo nível se a gente ainda não está vivendo o básico. O básico é crer que Ele existe. O básico, você pega Hebreus 11, você pega falando sobre as bases fundamentais da fé, a galeria dos heróis da fé. Irmão, nós precisamos de fé para basicamente crer que Deus existe e que todas as coisas visíveis foram criadas pelo poder da palavra. O Deus invisível criou tudo que é visível. Então o que é fé? Estruturalmente, fé é ver o invisível. Fé é crer no impossível e acreditar no inacreditável. Todas as histórias bíblicas que você ama partiram desses três pressupostos. A mulher do fluxo de sangue, ela já via: se eu só tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curada. Ela já cria no impossível. Irmão, uma mulher, num período menstrual, naquela época, no meio de uma multidão, era impossível conseguir chegar até Jesus. Uma mulher que por anos já tinha tentado de tudo ser curada, a Bíblia diz que ela gastou todos os recursos, as suas riquezas com médicos e não conseguiu. Ela ainda estava crendo no inacreditável. Então ela se moveu pelo que não via, ela creu no que não era normal crer, ela acreditou no que não era normal acreditar, e a gente fala dela até hoje. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quais são os milagres que eu vou viver com Deus, que os meus filhos vão contar para os meus netos? Porque se a Cecília for sentar com o Benício daqui a 10 anos e a gente for conversar, só falar do nosso primeiro ano de casado, ele já tem alguns motivos para compartilhar. Irmão, os meus pais são um milagre. Você está comigo ainda? Diga amém. A gente precisa acreditar no inacreditável. A gente precisa voltar, irmão, a ressignificar o que é fé. Senão a gente vai se tornar uma igreja, e eu não falo só da nossa comunidade, mas eu falo, a gente está pregando para líderes também de outras comunidades, Tailândia, Lituânia conectada, 6.000 famílias conectadas. A gente precisa ressignificar o que de fato é sermos chamados povo de Deus. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: se você crer e não duvidar no seu coração, assim será feito. João 15, se as minhas palavras, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será feito. Irmão, então pega essa chave. A gente precisa parar para avaliar se aquilo que a gente está achando que é fé não é só otimismo. Tem muita gente com otimismo travestido de fé. Otimismo é quando a gente tem uma sensação de que vai dar certo. Fé é quando a gente tem uma firme convicção de que já aconteceu. Pastor, me dá um exemplo prático do que a gente está vivendo como igreja. Eu vou te dar um exemplo prático. O que a gente está sonhando agora para tocar a costa, a gente já sonhava quando as portas se fecharam no início da pandemia. A gente tem que entender, irmão, que existe uma agenda nossa, mas existe uma agenda de Deus. A Bíblia fala sobre esse tempo de duas formas. Você tem o Kairos e você tem o Cronos. O Cronos é o nosso tempo. O Kairos é o tempo de Deus. Então, a chave, pega isso, irmão, a chave é estarmos no Cronos, mas discernindo o Kairos. A chave é você estar numa agenda que se move em 2021, mas já entendeu que Deus está te chamando para construir para 2022, 2023, 2024. Se alguém chegasse hoje e falasse: pastor, eu tenho $1 milhão, você sabe o que fazer? Sei. Porque se a gente não está visionando o futuro, a gente vai estar dizendo que Deus não está fazendo, quando na verdade Ele está esperando a visão chegar, para depois a provisão seguir. Se hoje a gente tivesse um cartão ilimitado da igreja, o que faríamos? Uma sede em Miami, um campus em Fort Lauderdale, um college para receber pessoas de outras nações, uma clínica para tocar pessoas. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que veio para cá e na terra dos sonhos parou de sonhar. Tem gente que está aqui do teu lado, como foi o testemunho do Douglas, que, irmão, você conhece, está aqui, está frutificando, mas talvez ainda se droga, não conseguiu se livrar de alguns vícios. Irmão, a igreja foi chamada para trazer liberdade. Aonde a igreja chega, as coisas mudam. A igreja é o que mantém esse equilíbrio, porque se removesse a igreja do mundo, irmão, o que sobraria? Então a fé é isso. Deixa eu voltar para o tema, pega essa chave. A fé é ver o invisível
crer no impossível e acreditar no inacreditável. Isso é fé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido. Para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!